UOL Palmeiras. Salve, salve galera, salve, salve palmeirenses. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, que você acompanha todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje um episódio muito especial. A gente está apresentando o nosso novo repórter que vai cobrir o dia a dia do Palmeiras, o Diego Iwata Lima. Fala, Diego, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de fazer parte desse time aqui. Enfim, é uma estreia, a gente está sempre com aquele friozinho na barriga, mas tomara que seja um bom programa. E estreia mais especial ainda, que a gente está com um grande convidado, o Toninho Cecílio. Foi jogador do Palmeiras entre 1986 e 1992, foi gerente de futebol do Palmeiras depois, em 2007, e também é treinador de futebol. Então, ou seja, ele tem um olhar aí sobre o futebol, sobre todos os pontos possíveis. Toninho, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Pedro, bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes aí que nos acompanham. É um grande prazer poder falar daquela decisão. Eu até me surpreendi, 29 anos depois, assim, é lógico que a gente vive do futebol, deveria saber, mas a gente não fica lembrando disso, né? A hora que viu a notícia, a hora que se confirmou que seria Palmeiras e São Paulo e as matérias começaram a falar de 92, até me surpreendi, porque não é normal, né? Duas equipes muito representativas no futebol brasileiro e dentro do próprio do estado, né? Se você fala de brasileiro, Campeonato Brasileiro ainda é mais aceitável, né? Mas dentro do próprio estado, desde 92, São Paulo e Palmeiras não fazerem uma final é bem surpreendente. E também agradecer ao Diego e desejar a ele que seja bastante feliz no UOL, né? Um grande portal que a gente respeita muito, o Brasil inteiro respeita muito, tem muita credibilidade, está indo para uma casa sensacional, né? E a gente torce para que ele tenha muito sucesso. Veio de uma casa que era a ESPN também, de muito renome no futebol, e vai para uma outra também que é muito respeitada por todos nós em todos os campos, aí já abrange todas as áreas do política, esporte, enfim, sociedade, enfim, tudo aí que o UOL compreende e nos ajuda muito aí a conhecer o Brasil. Muito obrigado, Toninho. Terá muito sucesso, tenho certeza. Toninho, você era o capitão do Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 92. Para quem não se lembra, ou para quem ainda não acompanhava o futebol, aquela final teve o Palmeiras contra o São Paulo muito poderoso, com Zete, Cafu, Rainha, Miller. E o São Paulo acabou vencendo os dois jogos da final, né? Um foi por 4-2, o outro foi por 2-1. Morumbi chegou a ter mais de 100 mil pessoas, era uma coisa que acontecia naquela época. Como foi? Quais são suas grandes lembranças dessa final, Toninho? Diante do maior São Paulo da história, eu acho que pouca gente vai negar isso. Em um momento que o futebol brasileiro era cheio de estrelas, né? No caso do Palmeiras também, era o comecinho da era Parmalat, viria a se formar aí também um grande time histórico. O que você lembra dessa final? Como você mesmo falou, é curioso que faça tanto tempo que a gente não tem São Paulo e Palmeiras numa final, né? Sim, na verdade, Pedro, eu era capitão, tinha uns 3 anos, né, mais ou menos, de 89, 90, até aquele ano. Aí eu fui capitão durante a maior parte do tempo, inclusive na chegada da Parmalat, que foi em 92, né, abril, março, alguma coisa assim. E eu tive uma lesão, a lesão mais grave da minha carreira, que eu demorei muito, fiquei 2, 3 meses fora dos jogos, e fui retornar ali na final do Paulistão, que naquele ano foi jogado no segundo semestre, só para posicionar o torcedor aí, né? E aí quando eu retorno, o Otacílio mantém o César Sampaio de capitão. Então, especificamente na final, o César Sampaio era o capitão.
com justiça até, porque é um grande líder, né? Sempre foi um grande amigo, um grande líder, totais condições de usar a faixa no Palmeiras, o César. Olha, as lembranças que eu tenho, vou tentar resumir até para vocês desenvolverem depois, né? Eu achava que a gente tinha um time em condições de vencer, né? Nós tínhamos isso, nós tínhamos Mazinho, Zinho, Evair, Cuca. Cuca jogava muito bem, né? O Cuca não chegou ao estrelato, vamos dizer assim, ao primeiro nível do futebol brasileiro como jogador, porque não disputou Copa, mas ele era muito bom jogador. Tinha a Dida, que era a seleção de sub-20, seleção brasileira principal também, lateral esquerdo. O Carlão, que não jogou a final, o Carlos Goleiro, que tinha 2, 3 Copas do Mundo, né? 82 e 6, ou não sei se 78 ele foi, mas 82 e 86 com certeza, o Carlão, que era da Ponte Preta, Carlos, Ganso, né? Então, assim, a gente acha, dentro do futebol, você tem um olhar diferente. O São Paulo, esse São Paulo hoje, que é considerado o melhor time da história do São Paulo, ele se posicionou dessa maneira naquele período, naqueles 15 dias, 20 dias. Então, até a primeira rodada não era esse São Paulo. Até a primeira rodada não, até a primeira final, o primeiro jogo da final, ele ainda não era esse São Paulo. Ele ganha da gente, ganha um Mundial, ganha a outra final e ganha o Mundial de 93. Né? Libertadores e Mundial. Então ele tornou-se esse São Paulo. Naquela primeira final, ele não era esse São Paulo. Então, para nós que somos do futebol e encaramos nós trazemos os grandes times para um nível mais realista. Então a gente tinha eu estava no Palmeiras, a gente ia jogar com o Palmeiras, né? Com a camisa do Palmeiras. Então não tinha essa superioridade na nossa cabeça. Nós fomos jogar com muita força, coragem e acreditávamos que tínhamos uma equipe que poderia vencer. No desenrolar da decisão, fatos aconteceram que, além do grande motivo ser a qualidade do time do São Paulo e o seu treinador, Tele Santana, eu acho que alguns fatos inerentes ao futebol pode acontecer, mas que prejudicaram muito a gente, foi a expulsão do Mazinho no primeiro tempo da primeira rodada, da primeira decisão. Jogar contra um São Paulo daquele com a menos a grande parte da primeira rodada, da primeira decisão, toda hora eu falo primeira rodada, mas assim, o que aconteceu assim, de uma forma geral, eu vi um jogo muito igual na primeira partida, mesmo com um a menos. Então assim, a gente fez um grande jogo. Na hora que empata, a gente estava esgotado, né? Inclusive uma jogada que eu faço, roubo a bola do Pintado, toco pro Carlinhos Sabiá, vou para a área, ganho do Raí, dou pro Evair, o Evair arruma pro Zinho. Ali o jogo acabou para nós. E a gente tinha que levar aquele empate, porque foi um jogo com a menos, né? E não deixamos de agredir. Foi impressionante o jogo. Se vocês puderem olhar a partida, foi bem legal esse jogo. Agora, o que aconteceu depois, acho que determinou a perda do título, que foram os 2 gols faltando 10 minutos, gols construídos de uma maneira muito mais falhas, nossas, a gente desgastado, perdemos a concentração e aí tomamos o quarto também, não lembro se foi um pênalti, né? Não lembro direito, assim, o time se desestruturou de uma maneira que parecia assim, que tinha dado tudo até o empate e teria que ter segurado aquele empate, aí o São Paulo ia se desgastar no Mundial, a gente ia ter uma recuperação, poder jogar uma segunda partida provavelmente sem expulsão, enfim, todo um cenário diferente, mas aqueles 10 minutos finais do primeiro jogo impactaram muito o segundo jogo, eu acho, sabe? Então, assim, a minha lembrança é que nós fizemos um grande primeiro jogo, esse finalzinho foi fora da curva de negativo, foram 10 minutos onde nós tomamos 10 gols,
2 gols. E o segundo jogo, o São Paulo veio mais leve pela conquista do Mundial. E nós, mais uma vez, pela qualidade do Miller, é verdade, o principal é isso, nós tomamos um gol muito cedo no segundo jogo, aos 20 do primeiro tempo, numa falha nossa. A gente estava na saída de jogo e entregamos a bola no pé do Miller. Né? E a gente todo aberto, a gente saindo para o jogo. Então, assim, mesmo o título vai para o São Paulo pela qualidade, sim, do São Paulo. Mas a gente teve também... nós tínhamos um time em condições de vencer. Né? Nós tínhamos uma equipe muito forte. Você vê que o Palmeiras ganhou tudo depois, com a chegada do Edmundo, do Roberto e do Antônio Carlos. Então tinha uma base muito forte já, né? Aquela base construída no primeiro ano da Parmalat, e tinha condições, sim, de ganhar daquele São Paulo. Tanto que, assim, é o que eu falo, o próprio jogo, se você assiste o primeiro jogo, você vê isso, fica claro isso, né? O nosso time era muito bom. No entanto, tinham peças no São Paulo muito decisivas. Se você erra contra o Miller, você toma gol. Né? O Palhinha, eles tinham um jeito de jogar muito especial, sem posições fixas, tanto o Palhinha quanto o Miller, e o Raí vindo um pouco mais de trás. É um time difícil de ser marcado. Eu acho que foi uma bela decisão, e não vejo, é o que eu repito, o São Paulo se tornou o grande São Paulo da história do clube nesse caminho, né? E com justiça, correto? Por tudo que ganhou, depois bimundial. Mas naquela época, sim, a gente era um grande São Paulo, pelos jogadores que tinha, treinador, mas a gente duelou, a gente competiu com honra, honrou a camisa. Né? Foi uma decisão perdida em algumas qualidades, lógico, do time adversário. O principal sempre é isso, né? Sempre a qualidade do adversário. A gente sempre tem que reconhecer isso, mas também eu acho que a gente poderia ter, alguns lances capitais ali, a gente poderia ter tido comportamento diferente. É isso aí, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a 1 minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Trazendo para a final atual, Toninho, é até legal fazer um paralelo, né? Porque a gente está falando aí de papéis invertidos, né? O Palmeiras não chegou a ser o campeão mundial, mas campeão da Libertadores, e a gente vê o São Paulo na fila. É uma inversão de papéis com relação a 92. Projetando um pouquinho do que você viveu no futebol, você que é treinador, já foi dirigente e foi jogador, conforme a gente falava, né? Como é que pesa para um time como o São Paulo, com a camisa tão pesada, tão grande, entrar diante de um time que que tá tendo um lastro maior, que já é um time mais consolidado, com o peso de jogar com a fila nas costas? E uma segunda pergunta relativa ao técnico, Abel Ferreira, né? O Abel é um cara que tem feito muitas críticas abertas, é um cara que está sendo visto como um personagem, uma pessoa nervosa, vamos dizer assim, né? Então eu queria primeiro que você analisasse como é que você vê esses papéis invertidos agora e o peso que o São Paulo pode ter nesse processo, e o Abel, avaliar tanto esse comportamento dele, mas também o Abel no campo, né? O que ele tem feito com a tua experiência de técnico, explicar um pouquinho como é que você vê o que o Abel tem feito com o time do Palmeiras no campo. Certo. Eu acho uma decisão muito equilibrada. Por quê, né? Com relação ao peso do São Paulo na fila, ele vai existir, mas ele pode ser minimizado dependendo dos líderes do clube, os comandantes. O Muricy, o presidente Casares e principalmente o Crespo. Eles têm ferramentas para conduzir isso, e é preciso falar disso, é preciso saber conduzir isso. Não pode ser ignorado, né? Isso pesa.
Não, isso tem um peso. Esse peso pode ser maior, pode ser menor, né? Falar que isso não interfere, não impacta, você pode falar que impacta 1% ou 99%. Você não pode falar que não impacta, tá? Então, é muito difícil de fora, Diego, eu falar disso. Eu prevejo que, com a experiência de o São Paulo tem Daniel Alves, tem Muricy, tem um treinador muito vencedor como atleta, que é o Crespo. Eu acho que esses caras conseguirão minimizar, né? Minimizar, tá? Se eu estou no lado adversário, eu não levaria isso em consideração. É muito arriscado. No entanto, a situação, até mesmo pelos vários títulos do Palmeiras recentes, dá uma situação um pouquinho mais cômoda, taticamente, ao Palmeiras. Taticamente, ou seja, o Palmeiras pode dar uma administrada na partida em algum momento. Esse lado de pressão, ele está mais para o lado do São Paulo, e isso interfere, dependendo da ação dos atores principais aí da decisão. É interessante ver o comportamento do Abel, passando para o lado do Abel, né? Que você me perguntou. É muito claro para mim, corretamente, foi feito um trabalho com o Abel. Não sei se por iniciativa dele ou por iniciativa de alguém da diretoria, mas você percebe que ele teve um momento, que ele teve uma reunião e falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou muito desgastado, estou irritado, vou colocar meu auxiliar para dar as entrevistas, vou me poupar um pouco, e ele parou de reclamar com a arbitragem. Coincidiu com a melhora de rendimento do Palmeiras. Esse momento dele, alguém falou para ele, ou ele mesmo, claro, tem condição de perceber, é um cara muito inteligente, bem formado, educado, sou um admirador do Abel, eu gosto dele, tem vocabulário, explica o jogo, é um cara muito interessante, né? Uma bela descoberta aí do Palmeiras. Então ele deu um passo para trás, isso é nítido nessa reta final aí de Paulistão. E isso está sendo benéfico, né? Tanto para o time quanto para ele, porque ele saiu de cena. Ele estava muito, né? Ele estava querendo consertar o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira, que precisa realmente de melhoria, né? Precisa, porque cada um tem um padrão, é difícil. Eu não vejo, eu concordo com ele, às vezes é duro, porque a tua vida está sendo prejudicada, né? Então ele reclama, né? Ou um dirigente tem que reclamar. Se o treinador vê que um dirigente reclama e se posiciona, ele deixa, ele para. Então nisso eu acho que a diretoria do Palmeiras poderia ter sido mais efetiva, né? De tomar a frente. Se realmente foi justa a reclamação, é o dirigente que tem que fazer, não o treinador. E eu sou treinador e fui dirigente, então eu sei o que eu estou falando. E quando eu fui dirigente, eu fazia isso, eu acho. Então, não é uma crítica, não é uma observação, tá? Como treinador, você espera esse comportamento do dirigente. Ser teu parceiro nas reclamações, nisso, em defender os interesses do clube. É sempre com educação, né? Nunca xingando, falando de que ninguém é ladrão, isso eu sou contra, né? Então, o Abel teve esse procedimento, adotou esse procedimento e a gente viu a melhora. Então, eu entendo que isso foi muito benéfico. Agora, com relação às duas equipes, são dois treinadores que eu gosto muito, tenho gostado bastante do Crespo também, porque eu não conhecia ele de perto, trabalhando como treinador, né? E gosto bastante do Abel, que acompanha um pouco mais de tempo. E são dois treinadores estrangeiros, muito humildes, nos ajudam bastante. É importante a gente olhar o trabalho deles. E o engraçado, a única ressalva que eu falo, os dois estão jogando com 3 zagueiros. E se um treinador brasileiro põe 3 zagueiros nessas duas equipes gigantescas, muitas vezes, não por todos, cronistas, mas muitas vezes são criticados. Mas vai jogar uma visão equivocada de que 3 zagueiros torna a equipe mais defensiva. E não é o Palmeiras, é o time que mais finaliza.
Então, essa crença de que 3 zagueiros deixa a equipe mais defensiva, ela caiu quando a regra de recuo de bola para o goleiro mudou em 93. Ela mudou em 93. Então, hoje você tem... O que interfere aquela regra? Hoje você usa 3 zagueiros para ter 7 no campo adversário, pressionando. Porque você sabe que o goleiro não pode pegar a bola com a mão. Então, é muito melhor. Inclusive, o jogo de pressão alta, ele se tornou perene por muitos treinadores depois da mudança dessa regra. Senão, ninguém fazia pressão alta antes. Que era só você entregar a bola para o goleiro pegava com a mão. Não tinha risco para o defensor. Aí aconteceu essa mudança na regra. Então, hoje, eu pelo menos olho assim e vejo que o Abel pensa assim. Aí eu vejo a saída do adversário contra o Palmeiras é pressionada por 7. O Marcos Rocha afunda, o Vitor Luiz afunda, o uruguaio, esqueci o nome dele. Matias Vinha. Isso. Matias, ele afunda e 3 zagueiros fazem o balanço ali, né? Um dos zagueiros laterais marcando quase que na beirada, na lateral do campo. Então, isso é ofensivo. Então, são 3, voltando para a decisão, são 2 esquemas de jogo muito parecidos. Isso vai ser curioso. São 2 times espelhados, inclusive o perfil dos atacantes. Porque o Palmeiras está jogando com o Rony, com o Luiz Adriano sem ficar fixo, o que faz o Luiz Adriano render mais. Lembrando que é o torcedor que nos acompanha, a origem do... Tá tomando uma Heineken, Diego? A origem do Luiz Adriano é beirada. A origem do Luiz Adriano no Inter é beirada. Então, ele nunca foi um centroavante para jogar de costas, enfiado na frente. Nunca. Ele, com o passar do tempo, vai perdendo velocidade, ganhando experiência. Ele passou a jogar. Eu quase trouxe o Luiz Adriano como diretor do Palmeiras lá, né? Ele foi 1 ano vendido, estava mal, não se adaptava. Em 2008, 2009. Ele tinha 21 anos. Eu acompanhava ele no Inter, saiu muito jovem, como eu trouxe o Kleber Gladiador também. Então, mas não consegui trazer o Luiz Adriano. Então, assim, o Luiz Adriano e o Rony, e você olha para o São Paulo, o Pablo, e não sei mais quem que joga, às vezes joga um, joga outro, o Luciano, ou às vezes o Luciano com mais um meia adiantado, o Benítez às vezes com liberdade, enfim. Então, os 2 times estão sem referências no ataque, assim, aquele 9 de referência. O que vai gerar uma decisão muito interessante, um duelo tático muito interessante, rico em questões táticas. E, Toninho, você tem aí nesse duelo, se arrisca a fazer uma aposta? Você vê alguém ou alguma coisa que pode esperar aí esse jogo? Ou você acha que é aquela velha história de qualquer coisa pode acontecer, não dá para prever nada? Isso nos 2 jogos, né? Pedro, eu sempre nas decisões, assim, eu não gosto, primeiro que eu não gosto de dar palpite, né? Você não me pediu palpite, não estou dizendo isso. Mas eu nunca gostei, assim, acho que ao profissional do futebol é inviável você dar palpite em decisões, né? São as 2 melhores equipes. Então, fica impossível para mim. Assim, eu nunca gostei. Agora, você pode fazer análises. E hoje, eu vou ser sincero para você, fazer as análises em cima desses 2 jogos que virão, tá muito difícil escolher, achar quem vai ganhar, assim, sabe? Achar quem vai ganhar. Assim, o Palmeiras vem numa crescente, isso gera confiança, e o fato dele ter sido campeão em vários momentos recentes, isso dá uma certa vantagem, porque gera muita confiança no vestiário. Isso é fato, isso é importante, sabe? Uhum.
O São Paulo tem um pouquinho, eu acho o meio de campo do Palmeiras melhor, tem mais qualidade. Falando de Danilo e de Patrick de Paula. É muita qualidade ali. Você falar de Felipe Melo, há um ganho em outro aspecto, né? Não na qualidade técnica, que é boa também. Eu acho os dois meninos mais qualificados tecnicamente, vão ter mais futuro até que o Felipe. Mas eu digo, se jogar o Felipe, não vão jogar os três, né? Devem jogar dois. Então, eu acho esse meio campo do Palmeiras melhor. Então, pode ser um ponto de desequilíbrio aí. Acho que o Palmeiras tem um zagueiro diferenciado e o São Paulo não, correto? O São Paulo tem 3 zagueiros, um é o Léo Pelé, que é muito bom jogador, não estou criticando, tá? Eu estou dizendo assim, que um é melhor, o outro não é ruim. A zaga do São Paulo é muito boa. É que o Gustavo é fora da curva, ele é um cara acima da média. É uma defesa. Esses 3 zagueiros do Palmeiras ficou muito sólido. E também acho que um ponto que pode pesar a favor do Palmeiras é o Everton, que vive é mais goleiro que o Thiago Volpi. É mais decisivo, ele é mais técnico, ele é mais forte, ele tem mais explosão. E o Thiago também é um grande goleiro, veja bem, isso que eu sempre tento ser bem ético, né? Não é uma crítica, mas assim, esses pontos são positivos para o Palmeiras, assim, sabe? Acredito que possam pesar, mas você sabe, são detalhes muito, muito pequenos, assim, dentro de uma análise das duas equipes, assim. Eu acho que começou um na frente, já ajuda, vai depender muito disso, né? Então, realmente, fica difícil fazer prognóstico, né? Sim, quer dizer, você vê o Palmeiras um pouquinho melhor em alguns aspectos, mas o jogo, eu acho que como todo mundo, completamente aberto. Pedro, eu acho que nós profissionais nós temos que pontuar as coisas, né? Então foi o que eu fiz. Olha, eu acho que tem alguns pontos positivos no Palmeiras, e citei eles. Eu acho que a gente não pode, sabe, eu sou contra, perdi o jogo de 7-1 porque deu um branco. Isso não existe no profissional de futebol. Não existe, cara, sou contra. A gente tem que se posicionar, não é verdade? Agora, é o que eu te falo, são detalhes que dão uma certa... que eu falo, né? Por exemplo, você tem o Daniel Alves na direita do São Paulo, como ala. Ele é um jogador mais produtivo, mais experiente que o do Palmeiras. E o Marcos Rocha, se não me engano, não sei se ele joga ou não joga, parece que estava machucado. Joga o Mike, que é um belo ala também, mas não é o Daniel Alves. Aí eu acho que é uma vantagem do São Paulo, né? E citei os outros setores que possam trazer uma vantagem para o Palmeiras. Então fica muito equilibrado mesmo, mas existem esses aspectos. Eu acho que a gente que é profissional precisa tocar nesses aspectos mais específicos, né, do jogo, né? Então eu acho que essa é a minha opinião. Assim, não sei se está fugindo alguma coisa, mas a minha visão geral assim, é essa. Tá certo, Soninho. Infelizmente o papo tá muito bom, mas o problema é que quando o papo tá bom é que o tempo passa muito rápido. E o nosso podcast é mais curtinho, então a gente vai ter que encerrar por aqui. Queria agradecer demais a sua presença, agradecer demais o bate-papo, agradecer também ao Diego, muito bacana. Volte sempre, nossa porta sempre aberta aqui para receber você, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Diego. Grande abraço a vocês dois. Parabéns pelo projeto. E fico sempre à disposição de vocês. É uma ferramenta, podcast é um instrumento de mídia muito interessante e agradeço bastante. A gente pode desenvolver um pouco mais o assunto, né? Não é televisão que tem aquele tempo espremido, enfim, tudo isso aí vocês podem contar comigo sempre que precisarem, ok, Pedro? Um grande abraço para vocês dois e a todos os ouvintes aí que nos acompanharam. Obrigado, Toninho.
Desculpa, Pedro, desculpa te interromper, é coisa de novato. Obrigado, Toninho, um abraço para você e obrigado, Pedro, mais uma vez. É isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente esteve aqui com um convidado muito especial, o Toninho Cecílio, e com o nosso repórter, o Diego Iwata Lima. A coordenação é do Bruno Douro e da Juliana Carpanês e a edição de áudio do Amer Menegas. Segue aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião e quem sabe com o Palmeiras campeão paulista. Muito obrigado pela companhia e um abraço.